Joe Quesada é um quadrinista que teve uma ascensão meteórica na Marvel. O cara saiu simplesmente de um desenhista para editor-chefe da editora em pouquíssimo tempo. Muito disso se deve, é claro, ao trabalho que ele fez em Marvel Knights, que foi um selo ali que foi encabeçado por ele, que deu muito certo. Muitos personagens foram revisitados e foi meio que um ponto de iniciação para muitos leitores, isso ajudou muito a editora. E um dos principais quadrinhos do selo Marvel Knights foi o próprio Demolidor do Kevin Smith com o Joe Quesada. Um pouco depois dessa fase aclamada, ele resolveu dar uma revisitada no Demolidor para fazer um quadrinho em homenagem ao seu pai, que é chamado Demolidor Pai. Porém, se era homenagem, a gente lê isso aqui pensando alguma coisa não tá certa nesse relacionamento dele com o pai dele, porque tem muitos problemas paternos nessa HQ, que é isso que nós veremos agora aqui no gibizinho. Mas antes de entrarmos nos pormenores desta HQ que nos leva ao divã de uma psicóloga, eu vou te pedir que, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa seu like e volte sempre aqui no gibizinho. Muito obrigado pela sua atitude, porque agora a gente vai sentar na cadeirinha do Sr. Freud, apesar de que o Freud não falava que era culpa do pai, era tudo culpa da mãe. Mas enfim, nada mais superficial do que essa análise sobre a análise de Freud, mas Demolidor Pai. O que nós temos aqui? Nós vamos ver o Matt Murdock ali na cidade, atuando como Demolidor, tudo mais, e ele sempre meio que refletindo sobre o papel do pai dele em sua vida. Como que impactou na trajetória do Matt Murdock e, por consequência, do Demolidor, aquilo que o Jack Batalhador Murdock fez quando que o Matt era bem novo. Essa questão de bem novo, às vezes é um pouquinho mais velho, às vezes um pouquinho mais novo, mas todo mundo sabe que o Jack era um boxeador, só que daí no fim das contas ele estava trabalhando aí para uns mafiosos, ele meio que cobrava dívidas assim na galera, aquele estilo mafioso dos Estados Unidos, que você já deve ter visto um monte de filme aí, né? Ah, tem que pagar para ter a proteção aqui da gente, bababá, e daí quem que fazia mal para os caras era justamente os caras que estavam cobrando. Então, quando que não pagava, ia lá o pessoal da máfia e fazia suas cobranças. E o Matt viu uma dessas cobranças aí, viu o pai dele batendo num cara ali, num açougueiro, salvo engano, que tava ali, enfim, não pagou, blá blá blá, foi lá o Jack e deu uma surra no cara, o Matt viu isso, daí o Jack voltou a lutar boxe para mostrar pro seu filho que ele podia ser melhor, aquela história que a gente já viu algumas vezes, vira e mexe é revisitado aí pelos autores para relembrar o começo da trajetória do Matt e aquilo que o levou a ser o Demolidor. E não só isso, mas aqui também nós vamos relembrar o acidente do Matt. Quando que ele salva um cara cego de ser atropelado por um caminhão, que daí o caminhão dá uma derrapada, cai lá o lixo radioativo nos olhos do Matt, ele fica cego, ganha superpoderes e tudo mais. Então nós temos essas duas coisas que vão ser pontuadas e repontuadas e revisitadas durante essa edição, muitas vezes até demais, até parece o Christopher Nolan fazendo o filme dele, que ele repete as coisas, explica um monte de vezes a mesma coisa, só pra deixar bem claro, porque ele acha que é burro. Enfim, aqui o Joe Quesada também, ele fica explicando essas coisas do pai do Matt, quando que ele foi lá pegar o cara do açougue, quando que ele salvou o cara lá do acidente, enfim, isso tudo vai sendo repetido, porque isso aí vai ter uma relevância lá no final. Ok, isso é uma tática interessante, porém fica chato depois que a gente vê isso várias vezes acontecendo ao mesmo tempo. Depois disso a gente vai ver a Maggie Farrell, que é uma mulher, quase uma senhora, que ela está procurando a ajuda do Matt, como advogada, claro, para ele ajudar numa questão que ela foi morar no interior, ela queria sair da cidade grande, foi morar meio que no interior, porém lá tinha uma empresa que despejava lixo tóxico no rio, ela morava perto desse rio
e ela teve câncer. E ela acredita que é em função desse lixo despejado ali no rio, ela quer processar a empresa, ela procura o Matt. E o Matt então vai ali conversar com ela, vai tentar entender como é que vão resolver isso, porque é uma empresa grande que tá fazendo isso, parará. E surge o marido da Maggie, um cara chamado Sean, e ele não quer necessariamente que a Maggie processe os caras, porque ele sabe que é uma questão difícil, é uma situação que é muito difícil de ganhar, vai mexer com gente grande, já estão debilitados em função do câncer, então vai ser um problema a mais para a vida deles, ele meio que não precisa fazer isso. Mas aí tem uma discussão ali com o Matt sobre isso, eles mostram que o casal não tá muito bem, estão sempre meio que brigando, e fica assim, né? O Matt vai ver o que pode fazer, o pessoal tá meio de cara, o Sean ali foi embora, ela também tá ali meio xarope, fica por assim por enquanto. Depois nós vamos conhecer a história desse tal Nero. Esse Nero, ele é um jovem ali, enfim, ele já é um adulto hoje, mas desde pequeno, que seguiram os passos do pai, quis impressionar o pai, fez ali um grupo de meio que vigilantes mirins ali na rua, né, para proteger a vizinhança. O pai dele não era muito a favor disso, o pai dele tinha bastante dinheiro, e daí, enfim, deu ali uns probleminhas. O pai desse Nero acabou falecendo, né? Foi falecido. E daí o Nero hoje ele é um empresário de sucesso, ele é um cantor, sabe? Tem um perfume dele que é muito famoso. E esse cara aí, então, ele meio que vive à sombra do pai. Ele tentou impressionar o pai durante a vida do pai e assim meio que o pai dele aparentemente era um pouco contra as coisas que ele fazia, mas enfim, né, ele tentava fazer coisas para agradar o pai dele. Depois dessa introdução a esses personagens, a gente vai realmente ver quem que é o grande inimigo, quem que é o vilão dessa história, que é um serial killer que sai com mulheres e em um certo momento vai sair até com um cara, e esse assassino, esse serial killer, ele arranca os olhos das pessoas. E esse assassino passa a ser chamado pela imprensa de Johnny Orbitas. Olha só que bacana. E a gente vai perceber que o tal Johnny Orbitas, ele não está atuando, ele não está causando problemas, né? Não está matando ninguém ali ao redor, ali na cozinha do inferno. O que nós vamos perceber então com isso? O Demolidor, ele se preocupa em cuidar da cozinha do inferno, então ele prende bandido ali, ele bate nas pessoas que estão fazendo coisa errada ali, ele não sai dali. Ele não sai da cozinha do inferno. E isso, então, vai ter uma certa consequência em um passo adiante dessa história, que vai ser justamente quando ele conhecer os novos super-heróis que atuam na cidade. Tem um grupo de personagens ali, um grupo de heróis que está atuando pela cidade, até a imprensa fala sobre esse grupo, porém a gente não vê ele a princípio, depois a gente vai ver. A gente anda um pouquinho mais na história, a gente vê mais um assassinato acontecendo, a gente vê de novo a Maggie indo buscar a ajuda do Matt para saber como é que tá a situação ali do processo. Quando que ela chega lá, ela chega com o olho roxo, e daí o Matt percebe que provavelmente foi uma violência doméstica, justamente porque o casal estava sempre brigando. O Matt dá uma espiada lá na convivência do casal e vê que o cara tá lá lavando umas facas, umas coisas meio estranhas, então o Matt decide perseguir esse cara. Mas antes disso, a gente também vai ver uma discussão da Maggie com o Sean, com o marido dela aí, dizendo que ele tá fugindo todas as noites e tal, não sei o que, daí o Matt fica mais, mais ligado ainda, não, esse cara aí deve estar aprontando alguma, talvez ele seja o Johnny Orbital, vou seguir ele, segue o cara, mas no fim não descobre nada. Na verdade, ele não descobre nada sobre o cara, porque o que acaba acontecendo é que ele é derrubado pelos santeiros. Então a gente vai finalmente ver quem que é esse grupo de heróis. Bom, nessa época aqui do Demolidor existia uma questão que... Isso aqui se passa em paralelo à fase do Bendis, salvo engano, mas aí o que estava acontecendo na época é que os jornais identificaram, falaram, enfim, noticiaram que o Demolidor era o Matt Murdock. Porém, não se tinha muita certeza disso. O Matt tinha negado, enfim, tinha dado todo aquele rolo lá, que se você leu a fase do Bendis, você sabe mais ou menos o que aconteceu, né? Enfim, que daí, quando que os santeiros veem esse homem pulando nos prédios aí, eles derrubam o cara e eles veem que é o Matt Murdock. Daí eles dizem, ah, olha só aqui o Demolidor, que bacana. Cara, esse grupo santeiros, eles têm umas questões meio estranhas. Porque, cara,
cara, eu não sou um grande conhecedor de origens de religiões de raiz africana, né, de origem africana, mas esses santeiros, eles têm ali então seus nomes de orixá, dessas divindades da cultura afro. Eu achei complicado justamente porque aqui no Brasil a gente convive bastante com essas religiões e eu realmente não sei se no México ou sei lá, Porto Rico, tem um pezinho ali na África no sentido de ter essas divindades e cultuar ali. Isso me pegou um pouquinho, não vou negar, porque para mim se fosse realmente esse grupo santeiros, ou sei lá, podia ter sido um outro nome, mas se eles falassem em português, por exemplo, eu já ia entender um pouquinho melhor, ou sei lá, mas aí assim, é uma questão mais minha e talvez se você sabe mais sobre as religiões africanas vai dizer. Tem realmente pessoal que faz isso em, sei lá, em outro país aí mais perto dos Estados Unidos que faz espanhol. Eu achei meio estranho porque é umas coisas muito assim daqui, né? Porque ali eles se referem entre eles como orixás. O nome deles então é Ogum, Oxum, Xangô. Pra mim é muito brasileiro isso, mas cara, é uma percepção minha, como eu falei. Não tenho certeza aí, vocês talvez saibam mais, por favor, comentem aí, por favor, que isso vai engrandecer o nosso papo aqui, a nossa análise dessa obra. Mas enfim, o que esses santeiros fazem aí é dar uma surra no Matt, eles falam pra ele assim, cara, tu se preocupa muito com a cozinha do inferno e o resto da cidade tá à mercê dos outros caras, você não faz nada pra fora do teu bairro e tu precisa ajudar nós nessa questão aí do Johnny Orbitas. O Matt não quer muito papo com isso, ele consegue dar um jeito de fugir e depois a gente vai ver também que o Matt volta lá, ele se veste com uma armadura de samurai e depois ele encontra de novo esses santeiros e sai na porrada com eles. Assim, falando sinceramente, eu achei que os santeiros, eles estão meio estranhos aqui dentro dessa história. E até porque, cara, isso aqui praticamente foi criado aqui e sumiu aqui também. Depois a gente vai descobrir que tem alguma coisa a ver ali com essas histórias desses outros personagens que estão orbitando a história principal. Mas eu achei meio jogado. Enfim, que a história vai passando, a gente vai ver ali uma certa interação ali com esses santeiros, a gente vai ver o Matt conversando com a Maggie, falando que ela tá apanhando do marido, que ela deveria procurar ajuda quanto a isso, diz que não é pra ele se meter na vida dela. Depois também a gente vai ver que o tal Nero conheceu o Demolidor anteriormente, ainda na época que o Demolidor se vestia de amarelo, ele chegou um pouco tarde numa reunião de mafiosos, que no caso foi no momento em que mataram o pai do Nero. Daí o Nero criança ainda fala pro Demolidor, chegou muito tarde. Enfim, que nós vamos ver essa ligação do Nero com o Matt, com o Demolidor, que isso também é bem importante, é bem relevante aí pra conclusão da história. Inclusive a gente vai ver o Nero conversando com o Matt hoje, falando sobre aquele tal de Johnny Orbitas, falando que tá meio estranho isso aí. E tem uma coisa assim que vai cercar toda a história, que é a questão do perfume. Em certo momento a Maggie tá lá no escritório do Matt, ela vê uma foto e ela diz assim, como é que um cego vai ter uma foto? Qual que é o motivo disso? Daí o Matt mostra, não, tem o perfume do meu pai e tal. E esse perfume também, depois a gente vai ver que tem uma certa ligação com o Sean, com a Maggie. Depois a gente vai ver ali que o Nero também tem esse perfume dele específico, que também tem algumas coisas a ver ali no meio da história, que são relevantes. E por fim a gente vai descobrir que o tal Nero fez ali um ritual ali, que ele ganhou poderes, e ele é o líder dos tais santeiros. Isso vai mostrar que tem uma certa ligação justamente com o pai do Nero, que o pai do Nero, ele era meio metido em máfia, ele fez coisas erradas aí, ele não gostava que o filho fosse um combatente do crime ali, né, um vigilante juvenil, ele lá com seus amiguinhos aí, que cuidavam do bairro e tal, e meio que ele, então, depois que o pai dele morre, ele faz esse ritual, ele faz isso justamente para provar pro pai dele que ele podia ser uma pessoa que podia ajudar os outros sem fazer o mal, sabe, umas explicações meio assim. A história anda e a gente finalmente vai descobrir um padrão lá nas atitudes do serial killer. A gente vai descobrir que aquelas pessoas que estão sendo mortas pelo Johnny Orbitas justamente são ex-clientes do Matt Murdock. Essa ligação entre os clientes do Matt e o serial killer foi descoberta por um policial que entregou a agenda que tinha ali os nomes dos seus clientes do Matt
Matt e entregou pro Matt dizendo assim, olha, eu sei que tu é o Demolidor, você ajudou muito a gente, porém aqui tudo leva a crer que foi tu o serial killer. Eu não acredito que seja, mas deve ter sido alguém justamente que fez isso para causar problemas para ti. Tá aqui a tua agenda, eu acho que tu sabe o que fazer a partir de agora, falou, valeu. Isso faz com que o Matt tente se lembrar de quem que é o Sean, porque desde o começo, quando que mostra esse Sean ali, que é o marido da Meg, o Matt descobre que o cara morava lá na cozinha do inferno, então ele pede assim, ah, mas a gente nunca se conheceu, e daí o Sean diz, não, a gente nunca se conheceu. E isso soou estranho pro Matt, porque ele justamente achou que era uma fuga, né, o cara tá querendo fugir aí do assunto. E quando que ele começa a perceber que as pessoas ali, os clientes do Matt que estão sendo mortos, ele justamente chega à conclusão de que não, quem quer um serial killer é o Sean, como eu já imaginava desde antes. Ele liga pra Meg, ele tenta falar com a Meg, dizer pra Meg isso, porém o Sean intervém e daí eles se separam ali, enfim. Só que aqui que começa a fazer aquilo que eu chamo do pior plot twist da história. O Matt vai na casa da Meg e ele encontra lá o Sean com uma faca cheia de sangue. E eles discutem por um bom tempo. A gente vai descobrir que o Sean não é que ele matou a Meg. Na verdade, ele ganhou uma facada dela. Ela deu uma facada nele. Então o Matt fica maluco, vai atrás ali para tentar descobrir o que aconteceu com a Meg. Mas a Meg tá lá com o Fog. Ela foi lá no escritório e ela tá ali prestes a matar o Fog. Ou seja, Johnny Orbitas é a Meg. Quando o Matt chega ali com a Meg e o Fog, já vem a polícia junto também. E quando ela tá prestes a matar o Fog, a polícia acaba dando um tiro nela porque ela não tava largando a tal da faca. No final disso tudo, a gente descobre que a Meg estava fazendo isso como uma forma de vingança pra cima do Matt, porém não fica muito claro por que disso. Aí ela estava dizendo que o pai dela ficou cego, a culpa era do Demolidor, e daí a gente não entendeu direito. E daí, no fim das contas, o Matt vai procurar o pai da Meg, porque a Meg dizia que foi violentada por ele, e justamente ele tinha feito isso por ter ficado cego, e que ela então dizia que ele tinha ficado cego por causa do Demolidor. Todo esse rolo, na verdade, a gente vai descobrir que o pai da Meg era o tal cego que o Matt salvou lá no dia que ele caiu os detritos radioativos nos seus olhos. E não somente isso, também a gente acaba descobrindo, até antes disso, que o tal do açougueiro lá de antes era o pai do Sean. E também tem toda aquela história do pai do Nero com aquela ligação ali com o Matt. Enfim, assim, ó, esse que é, eu acho que é o rolo principal e essa que é a coisa que é ruim dessa história e é o que me deixa meio fulo com essa história, além de eu achar ela toda meio qualquer nota, é que tudo é muito papai. Tudo é muito papai. Assim, não é assim, ah, é o pai do Demolidor. Não, é o pai de todo mundo. O pai de todo mundo ferrou com a vida de todo mundo tá doente da cabeça até hoje, não tem psicóloga que resolva, não tem remedinho, tarja preta que dê jeito. O papai me acabou na minha vida inteira. Eu acho isso meio conveniente demais, obviamente, porque tem muito personagem na história e todos eles têm uma certa ligação com seus pais e os pais de todo mundo tá todo mundo ligado. O tal do Nero tinha o pai dele, que era mafioso, que morreu, que o Demolidor não pôde salvar. A tal da Meg, o pai dela era cego, daí bateu nela quando que ela era pequena e ela acreditava que ele tinha ficado cego lá no acidente que o Matt tinha salvo ele de cair lá do troço. O pai do Sean, que é o marido da Meg, era o açougueiro que apanhou lá do Jack, né, do pai do Demolidor, e então a vida dele também era uma merda porque o pai dele tinha apanhado do Jack quando que ele era um moleque. É muito pai, é muita culpa do pai, é demais pra minha cabeça. Essa história ela é muito conveniente porque tudo é feito pra botar a culpa no pai e todos esses pais estão ligados de alguma forma. É um pouco forçado, um pouco é elogio, é muito forçado e isso me deixou, essa história tem um gostinho ruim na minha boca. É a segunda vez que eu leio ela, na primeira vez eu achei ela ruim, agora eu acho que ela é ruim mais ainda. Óbvio que eu sou fã do Demolidor e isso aqui vai ficar na minha coleção, inclusive eu peguei a versão nova, né, de capa dura aí pra ter bonitinha na coleção, porque eu sou um verme maníaco e não seja uma pessoa assim. Mas é uma história que tá dentro de Marvel Essenciais e tá
longe de ser essenciais. Pensando também numa questão cronológica, essa história ela tá posicionada num ponto bem específico da trajetória do Demolidor. Então, caso a pessoa não saiba do contexto ali, das histórias do Bendis, essa história que foram a público falar a identidade do Demolidor, sabe, essas coisas que estavam acontecendo aí na época, a pessoa também talvez vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Como assim? Sabiam a identidade do Demolidor? O que tá acontecendo aqui, né? Então, tudo isso vai ser um probleminha aí, caso você não conheça o contexto da época em que foi lançada a história do Demolidor pai. A arte do Quesada eu gosto. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que acha que é muito exagerado, muito performático, né? Muito músculo. Cara, ele é um filho dos anos 90, porém ele é o filho dos anos 90 que já mostrou assim, anos 2000, sabe? Então ele não é tão noventista, mas ele é bem noventista também. Eu gosto e entendo quem não goste. E em matéria de roteiro, como eu falei, pra mim é um roteiro muito bizarro, cheio de convenções, no sentido que tudo convém, todas as coisas que estão aí na história, tudo convém. A gente botou tudo aqui para tudo convém. E essa questão de ficar repetindo as coisas ali, repetindo, mostrar o pai dele batendo o cara, repetindo ele salvando o cego, repetindo que o pai dele não queria que ele virasse o Demolidor, repetindo que o Matt apanhava das crianças na escola. Cara, é muita repetição que, aos meus olhos, essa história aqui, ela tem uma barriga, né, muito grande, ela tem uma encheção de linguiça enorme para durar a quantidade de edições que durou aí. Não recomendo, a não ser que você seja um fã do Demolidor e quer ver um quadrinho diferente do Demolidor, mas é uma história que eu não gosto. Sinceramente, eu acho que não era uma história muito boa, mas ao menos temos ela aqui em capinha dura, tem uns essas bacanas aqui nessa coleção de Marvel Essenciais e tem aqui dentro, então ao menos para isso serve. Beleza? Você gosta de Demolidor pai? Comenta aí, justifica. E se você entende ali dessa questão ali das religiões africanas, se realmente tem pessoal que é espanhol, que cultua orixás e companhia limitada, comenta aí, porque isso aí também eu não engoli direito. Obrigado pela sua presença, volte sempre aqui no canal, e se você gostou desse vídeo, compartilhe aí pra sua galera. Valeu, falou, forte abraço e tchau!